Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola do Administrador Infiel, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 8. Dizia ainda a seus discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: Que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: Que farei, uma vez que meu senhor me retire da administração? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: Toma tua conta, 70. Senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: E tu, quanto debes? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: Toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre parábola do administrador infiel. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o que o Evangelho está nos trazendo no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, sobre qual a opinião sobre esse estudo. Compartilha para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, então vamos aqui uma reflexão sobre essa parábola. Lembrando que essa parábola do administrador infiel, ela é uma das parábolas mais difíceis de você explicar. E se você não trouxer para o contexto da época, ela fica bastante incompreensível. Eu confesso que eu me detive mais tempo na pesquisa sobre essa parábola aqui. Bem, o que está trazendo aqui? Um homem rico, né, tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os bens, ou seja, alguém que estava agindo com corrupção em relação ao seu contratante, né? E ele, então, ameaça de demissão, né? Então você já não tem mais condições de ser o meu administrador. E aí ele entra em desespero, né? Porque ele não vai conseguir cavar buraco, não tem força, não quer mendigar porque tem vergonha, mas também não quer passar privação. E aí ele tem uma ideia, né? E aí no centro dessa ideia que eu trago aqui uma explicação relacionada ao contexto, porque essa parábola aqui ela é muito difícil de entender.
Aí fiz algumas anotações aqui sobre o contexto daquela época para poder explicar todo esse conjunto de relações aqui. Bem, vamos lá. Existia um costume ali na Palestina, daquele tempo, que o administrador ele tinha o direito de conceder empréstimo com os bens do seu senhor. Então ele emprestava, né, ele fazia a administração ali dos bens e ele podia fazer alguns empréstimos onde ele tirava o seu lucro, porque não existia uma política de remuneração. Então ele colocava mais no recibo, né? E isso ficava, essa diferença ficava como um acréscimo, né? Que era o seu juro, e daí ele tirava a, a sua parte. Então a questão da desonestidade aqui, ela consiste na má administração, né? Então ele estava indo para além da sua atribuição. Ele estava sendo corrupto e desonesto com o seu administrador. E aí o que que ele faz? E aí aqui o entendimento, né? Porque parece que na segunda parte ele está sendo desonesto quando ele vai fazer com que a pessoa reduza o valor, né? Então, você deve quanto? Ah, eu devo 100 barris de óleo. Aí ele pega, então escreve 50. Ah, eu devo 100 medidas de trigo. Aí ele fala, não, então escreve 80. Ou seja, parece que ele está enganando o seu patrão aqui. Quando, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão do seu lucro. Então, foi uma forma que ele encontrou de reparação do seu erro. Amém? Então, aqui, trazendo para a nossa realidade, é como se nós estivéssemos nos retratando do nosso pecado, do nosso erro. Jesus, no Evangelho, em determinada passagem, ele vai falar de restituir aquele que você restituir o seu erro, né? Então, a melhor forma de você se redimir com o seu irmão é restituindo o mal que você lhe causou. Então, o que que ele está tentando fazer? O que que Jesus está tentando explicar aqui? Que nós precisamos restituir o mal que nós causamos. Então, esse administrador, ele estava sendo desonesto com o seu patrão. Então, quando ele abre mão do seu lucro, que seriam seus vencimentos, é uma forma dele restituir o erro, né, o prejuízo do seu patrão, cortando na própria carne. Ou seja, eu vou deixar de receber como forma indenizatória para o erro que eu causei. Por isso que o patrão, ele vai, no final, elogiar. Primeiro ele fala, olha, você não tem mais condições de ser meu administrador. E no final ele elogia, porque ele agiu com prudência, né? Ele teve esperteza, né? Então não confunda aqui essa esperteza com malandragem. Ele foi astuto, né? Ele pensou, olha, como é que eu faço para restituir o erro que eu causei? E a forma como ele encontrou que era permitido, ele tirou do quê? Dos seus ganhos. Então ele passou a ganhar menos como forma de restituir o prejuízo causado para o seu patrão. E aqui Jesus, ele tem uma fala assim bastante também difícil de compreender aqui no final, quando ele fala e o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, ok, né? Acabei de explicar aqui. E aí ele termina falando: pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Confuso aqui, né? Bastante enigmático. Quem são os filhos deste século? São as pessoas que estão em pecado, né? As pessoas que não estão do lado dos filhos de Deus, né? E os filhos da luz são os filhos do Pai, né? Aqueles que estão na presença do Senhor. E aqui ele vai falando que os filhos desse século são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha só. Então, o que Jesus está trazendo aqui? Que muitas vezes nós, que somos filhos da luz, né, que fazemos a vontade do Pai, precisamos aprender com a astúcia dos pecadores também, né? Esse homem era um pecador, mas ele foi elogiado pela sua astúcia. Ele errou com o patrão e restituiu o erro. Ele não é um filho da luz. Ele é um filho secular, né? Quando fala filho desse século, né? É só uma pessoa secular, pessoa pagã,
pecador, mas que teve uma boa ideia, né? Ele foi esperto. Não, eu vou me restituir o meu erro dessa forma. E que a gente precisa aprender também com as pessoas seculares, que mesmo sendo filhos da luz, nós temos que também agir com prudência, usar a inteligência, né? Termos sábios em decisões difíceis de serem tomadas, né? Então essa é aqui a mensagem que o Evangelho nos traz, né? Então eu trouxe aqui essa questão de contexto para entender o porquê que o patrão, qual era a desonestidade, né? E por que que tinha gente devendo para aquele patrão? E por que que ele estava mudando o pagamento dessa dívida com o patrão, como se ele estivesse restituindo aquilo que era do patrão? Então, por isso eu trouxe essa explicação, que naquele tempo, né, na Palestina daquele tempo, era muito comum, né, os administradores terem essa relação com os seus patrões, né? Então, ele poderia emprestar com o patrimônio do seu patrão. Mas ele não estava fazendo aquilo de forma correta, né? Jesus um detalhe aqui, mas ele não estava sendo honesto, né? E como ele podia conceder os empréstimos, o que ele faz? Ele chama aquelas pessoas que ele emprestou e ele desconta. Então, na medida que ele reduz, é uma forma que ele tem de autossacrifício para restituir o prejuízo causado. Ainda que moralmente, né, talvez financeiramente não teria tanto, mas moralmente ele se buscou esse caminho, né? E Jesus está dizendo que a gente precisa ter astúcia em determinados momentos e aprender com os filhos deste mundo, né? Aqueles que não são da luz, mas que têm, às vezes, habilidade de ter saídas que, às vezes, nós não temos, né? Então, Jesus ele pede aqui, talvez, menos ingenuidade. Vocês lembram quando Jesus ele envia os discípulos pela primeira vez sozinhos, em duplas, para pregar o evangelho sem a presença dele? Tem um determinado momento que Jesus ele fala: sedes simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, quando Jesus fala prudente como a serpente, ele está falando que a gente também precisa ter malícia, que a gente não pode ser ingênuo, a gente precisa perceber as coisas também, né? Então, quando ele fala aqui que os filhos desse século são mais prudentes, o que que ele quer dizer? Que eles têm mais malícia, que a gente, em determinados momentos, em algumas situações, não pode ser ingênuo, a gente precisa ter malícia para poder encontrar uma solução mais adequada. Amém? Então, esse é o ensinamento, né, que o Evangelho está nos trazendo no dia de hoje. Desejo muita paz, muita luz no seu caminho, muitas conquistas, caminhar com Deus sempre. Amém? Forte abraço.